me chama muito a atenção 2 versículos que expressam sabedoria de pedidos que Salomão faz a Deus. No capítulo 30, versículos 7 e 8 de Provérbios. Esse homem sábio, e é tão bom quando a gente ouve o sábio. Então ouça o sábio por essas palavras. Ele pede 2 coisas a Deus e ele enfatiza, quase como que dizendo, o Senhor não pode recusar. Porque ele sabe que o que ele está pedindo é agradável a Deus e é justo. Aqui a gente já tem uma grande lição. Quando a gente pede dentro da vontade de Deus, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. O apóstolo Tiago fala que algumas pessoas pedem e não recebem. E ele argumenta por quê? Ele diz, porque pedem mal. Pedem de forma egoísta, pedem para gastar naquilo que apenas lhes interessa. E por isso que eles pedem e não recebem. Agora aqui a gente vê um homem sábio dizendo, eu vou pedir 2 coisas e o Senhor não pode me negar. Não recuse de atender isso. Enquanto eu estou vivo, eu preciso dessas 2 coisas. A primeira, cuida do meu caráter. Cuida dentro de mim. Me faz perceber se eu tiver alguma falsidade, algum fingimento, alguma mentira na minha vida. Porque um problema grave é uma pessoa ter deficiências de caráter, mas mais grave do que isso é ela não perceber. Os outros veem, os outros sabem, os outros comentam, não deveriam comentar, mas comentam. Mas a própria pessoa não percebe. Ela tem deficiências de caráter e ela não percebe. O salmista Davi fala praticamente a mesma coisa. O pai de Salomão, ele fala, sonda, me conhece, vê se tem em mim algum caminho mau e me mostra o caminho reto. Como é bom a gente aprender direto de Deus. É muito melhor. É muito melhor. Então, ele pede a primeira coisa, cuida de mim por dentro, Senhor. E a segunda, cuida de mim por fora. Para que o meu interior não fique prejudicado, cuida de mim por fora. Ele fala, não me deixe nem muito pobre e nem muito rico. Ele está dizendo assim, cuida de mim por fora. Não me deixa ter muito a ponto que eu ache que eu sou independente. Que eu não preciso de ti. Que eu não dependo do Senhor. Que eu tenho capacidade. Então, não deixa eu ter muito a esse ponto. Mas também não deixa eu ter pouco. A ponto de eu me sentir sem condição de ter o pão. Aí ele conclui dizendo, dá-me o pão que me for necessário. O pão ele está dizendo, dá-me o básico. Não está dizendo só comer pão. Dá o básico, dá aquilo que é necessário. Aquilo que é básico. Que eu tenha isso na minha vida. Segundo a ótica bíblica, é possível a gente ter bens e os bens não nos ter. Na prática da experiência de vida, muita gente se perde nisso. Porque quando começa a ter bens, acaba os bens dominando a situação da vida da pessoa. E ela começa a viver mediante os bens que tem. Ou para proteger o bem que tem e não perder, ou para acumular mais, ou confiando nos bens. Mas é possível ter bens e não ser dominado por eles. Existem pessoas que relacionam provisão e prosperidade com o acúmulo desses bens e de dinheiro. Mas nós já vimos no primeiro versículo da noite que a prosperidade, ela está num bem-estar equilibrado entre corpo, alma e espírito. Estar caminhando junto. Eu estou tendo mais dinheiro, mas também estou tendo mais espiritualidade. Eu estou tendo mais bens, mas eu estou buscando mais a Deus. Eu estou tendo mais paz no meu interior, mais tranquilidade dentro de mim. Isso é a provisão, isso é a prosperidade de Deus na nossa vida. É alguém que, melhorei meu carro, comprei um carro mais possante, mas a minha oração está ficando mais fervorosa.
eu estou agora orando mais forte, mais convicto. Então, é um equilíbrio entre o físico, o espiritual, o emocional. Eu quero chamar a atenção de vocês, em rápidas palavras, olhar o que o mesmo apóstolo Paulo, que a gente tanto menciona que foi instrumento de Deus para a maior parte da revelação doutrinária das Escrituras, fala em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele é um cara que pode servir de exemplo. Não é à toa que ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele pode servir de exemplo em tudo, e nessa área financeira, mais ainda. Ele diz, agradecendo no versículo 11, as ofertas que ele recebeu dos irmãos da cidade de Filipos, para apoiá-lo numa viagem missionária que ele ia fazer. Ele agradecendo eles, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui está a base da prosperidade, viver contente. É próspera uma pessoa que vive contente e satisfeita. Ah, eu preciso ter muito para ficar contente. Então você não é uma pessoa próspera. Mesmo quando tiver muito, você não será uma pessoa próspera. Mesmo tendo muito, você não será uma pessoa próspera. Porque você não sabe viver contente. Quem sabe viver contente, vive contente com muito ou vive contente com pouco. Porque o contentamento não está no bolso, está na cabeça e no coração. Contentamento não é expresso por números, mas por sentimentos. O contentamento não é expresso por valores materiais, mas por valores espirituais. Então, estar contente em qualquer situação. Aí ele argumenta, versículo 12, sei o que é passar necessidade, eu tenho a experiência de passar necessidade, e também sei o que é ter em abundância, eu também tenho a experiência de ter muito. Então ele teve muito em alguns momentos, e ele teve pouco em alguns momentos. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidades. E aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade ele está dizendo, eu sou uma pessoa contente, com qualquer coisa que aconteça, porque eu posso passar por qualquer situação. Eu posso passar por uma situação de dificuldade, e eu posso passar por uma situação de prosperidade, de avanço, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Aqui a gente tem de uma forma clara, 3 ensinamentos. O primeiro, é preciso saber ter. Ele diz, sei o que é ter em abundância. Uma pessoa que faz bom uso do que tem, demonstra isso, ela demonstra que ela sabe ter. E como que alguém demonstra que sabe ter? Da seguinte forma, primeiro, põe na tela para mim, o que adquiriu, adquiriu de maneira honesta. Essa é uma pessoa que começa a saber o que tem. O que ela faz para ter é lícito aos olhos de Deus. Não é ilícito. É honesto. Tem valores. Não quebra os valores de Deus. Segundo, passa pela administração sensata. Então, essa pessoa que sabe ter é aquela que adquire de maneira honesta, e o que ela tem, ela sabe administrar. Ela sabe governar. Eu conheci um rapaz que teve uma época de muita prosperidade na vida dele, mas gastava dinheiro, assim, trocava de carro sem precisar, e depois de alguns anos aquele rapaz ficou na pior situação que podia ter e até desviou do evangelho. Veja, é alguém que não sabe administrar de maneira sensata aquilo que tem. E terceiro, culmina na aplicação generosa. Quem sabe ter, não tem só para si. Não tem só para o seu prazer. Tem para atender necessidades sociais, espirituais, de parentes, até de amigos e até de desconhecidos. Mas é uma pessoa que sabe ter. Ela está sempre cuidando
de mostrar generosidade no que faz. Segunda coisa, é preciso saber não ter. O mesmo que diz que sabe ter, ele diz, eu também sei o que é passar necessidade. Quem é que sabe o que é passar necessidade? É aquela pessoa que se mantém equilibrada emocionalmente quando passa necessidade. Ela não perde o equilíbrio por causa da necessidade. Essa é uma pessoa que sabe não ter. Os perrengues financeiros da vida dela não têm o poder de desestruturar o emocional. E veja, entenda bem, eu não estou dizendo que a pessoa que passa por necessidade não sofre com isso, não tem dor, não tem certa preocupação. Eu estou dizendo que ela não desmorona, ela não faz loucura, ela não se destrói, ela não vai fazer qualquer coisa para ter, ela vai se manter com equilíbrio, vai ter calma, vai saber esperar o vento passar, não vai fazer loucura enquanto o vento e a tempestade não cessam. Essa é uma pessoa que sabe não ter. Eu concluo dizendo o seguinte: quem é que sabe ter e que sabe não ter? A pessoa generosa. Porque a generosidade, ela não tem uma expressão pelo bolso. A generosidade não é pelo que a pessoa tem, mas é pelo que ela é. A pessoa generosa não é aquela que faz a conta, eu tenho, eu faço. Mas é aquela que quando vê a necessidade, ela fala, o que eu vou fazer? Porque não é o que ela tem, é o que ela é. Ela não é generosa porque ela tem. Porque essa pessoa que é generosa porque tem, quando não tiver, ela vai ser generosa? Não. Então ela não é uma pessoa generosa. Porque ter e ser é diferente. Tem hora que a gente tem e tem hora que a gente não tem. Mas quem é, independente de ter ou de não ter. E generosidade é alguma coisa do ser, do caráter. Então quem é generoso é quando tem e é quando não tem. Por que vocês acham que o profeta falou para aquela mulher que disse para ele, eu só tenho um pouquinho de farinha e eu só tenho um pouquinho de azeite. Vou pegar uns gravetos, vou fazer uma fogueira e vou fazer um pequeno bolo. E meu plano é comer e depois eu não sei mais como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou morrer, porque eu não tenho mais nada. E o profeta diz o que para ela? Tá bom, mas faz para mim primeiro um bolo desse. Pega o que você tem e faz para mim. O que aquele profeta está trazendo para aquela mulher? Está trazendo para ela o que você é, não depende do que você tem. Eu sou um profeta e eu cheguei aqui e você deve honrar o profeta. Então faz para mim esse bolo. E aí, como profeta, ele declara, e a farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não vai acabar. Percebe que o profeta está fazendo ela mostrar quem ela é, não o que ela tem. Quando ela diz, eu só tenho isso, ele fala, tá, deixa isso para lá. Agora mostra quem você é. Ser generoso é mostrar o que é. É ser, não é ter. E o generoso é o que aprende, é o que sabe ter e que sabe não ter. O generoso é independente do que ele tem. Quero convidar vocês para ficarem em pé. Eu, na minha vida prática, eu sou uma pessoa que posso dizer como Paulo, sei passar necessidade,
e sei ter abundância. Eu sou muito grato porque aqui nessa igreja tem pessoas que acompanham essa igreja desde lá do começo. Porque quem chega depois e vê esse igrejão, prédio, tanta gente, recursos que eu até falo para vocês quanto que a igreja tem, falei recentemente, pode pensar, o pastor fala disso porque ele não sabe o que eu estou vivendo, a luta que eu estou vivendo. Tenho 62 anos. Dia 18 de fevereiro eu faço 63 e calço 41. Que já passamos, né, Ana? Então eu fico muito feliz porque tem aquelas pessoas aqui que acompanharam, né, Fabiano? Todos aqueles momentos de não ter. Estou falando isso para você porque eu trago aqui Paulo, a Bíblia, mas a Bíblia não é para Paulo só, é para você hoje. Então estou trazendo alguém de carne e osso que pode dizer, seja generoso. Não dependa do que você tem, dependa do que você é. Porque o que Deus fala é verdade. Nós vamos clamar por provisão. Mas se eu pudesse direcionar o seu estado emocional para fazer esse clamor, eu diria, clama com os dentes para fora. Clama sorrindo. Clama demonstrando um contentamento pelo Deus que você tem e que prometeu cuidar de você. E de verdade Ele cuida daqueles que creem e confiam nele. Não é aquele clamor de Deus, o Senhor sabe que eu estou na miséria, eu estou comendo um pouco de abamaçô, eu estou morrendo, Não. Obrigado, Senhor, por essa moeda que eu tenho, aleluia. Eu sei que essa moeda que eu tenho é muito na Tua presença. É um clamor que a gente vai dar graça, se prepara, não desmaia, não briga comigo, não fica triste, mas é um clamor que a gente vai dar graças pelo nosso olerite. Doeu, né? Pelo sistema econômico. Meu Deus, doeu mais ainda. Porque essas coisas são só ferramentas pequenas. Sua vida está nas mãos daquele que tem o ouro e a prata. Aleluia! Deus falou através do profeta Ageu: meu é todo ouro e minha é toda prata. Para um povo que recebia salário num saco furado. Porque era um povo que não tinha generosidade. O templo estava em migalhas e eles estavam preocupados só com a casa deles, com as coisas deles. E Deus fala: é tempo de colocar o coração naquilo que vocês têm que fazer. Seja generoso. É isso que Deus fala. Porque minha é a prata, meu é o ouro. E eu profetizo. Sim, eu guardo essas palavras para falar aqui de cima. Eu profetizo por aquele que se dispõe a ser e não a ter, que esse ano vai ser um ano de fartura abundante. Aquele que lá no íntimo está dizendo: Senhor, eu quero ser. Eu quero ser. O ter não é importante, eu quero ser. Aquele que lá dentro de si estiver gritando: eu quero ser, nesse clamor, eu profetizo que não haverá crise econômica, financeira, demônio, roubo, prejuízo, mas Deus vai fazer você andar sobre as águas. Se você passar o ano, eu quero ter, Senhor, não vem me cobrar a minha profecia de hoje. Não venha no fim do ano cobrar. O pastor profetizou, não aconteceu. Se você passar nas suas atitudes, comportamentos, palavras, dizendo: eu quero ter, não venha me cobrar. Mas se você passar o ano dizendo e agindo como quem quer ser, pode chegar no fim do ano e vir me cobrar se não aconteceu o que eu estou falando. Porque não é a minha palavra, é o que Deus promete fazer.
Fazei prova de mim, vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas do céu e mandar sobre você bênção tal, fartura tal, de maneira abundante. É Deus que fala isso. O clamor é para ser, porque sendo, não precisa se preocupar em ter. Quem tem é que vai se ocupar de cuidar. Começa a levantar sua voz de mão dada ao seu irmão.